Já de volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco, hoje tratando de um assunto complexo, mas muito importante aí para toda a nossa sociedade, que você também deve saber. Estamos falando sobre o tráfico de mulheres na Amazônia aí, que vão para o mundo todo, e hoje quem está conversando com a gente sobre esse assunto é a mestre professora da Universidade Federal do Amazonas, Márcia de Oliveira. Márcia, no primeiro bloco a gente já conversou bastante aí sobre o livro que você é autora junto com a Ira Hilde, mas nesse segundo bloco eu quero conversar porque você foi a campo, você foi a fundo para poder escrever, para poder contextualizar tudo isso no livro. Mas eu queria saber como é que essa quadrilha, como é que essa rede de tráfico de mulheres se forma e como é que eles agem na nossa Amazônia e, enfim, em todo o país. Então, Paula, é assim, funciona mais ou menos assim. É bastante complexo, mas eu vou tentar assim resumir o máximo possível. Na verdade, nós estamos lidando com uma indústria do sexo, que na realidade é o campo da indústria, do mercado que mais cresceu nos últimos anos. Então, assim, depois do tráfico de drogas e do tráfico de armas, o tráfico de pessoas é a atividade internacional mais lucrativa do mundo globalizado, né? Essa é uma característica da modernidade, é uma característica desse mundo industrializado, e é nesse contexto que se insere a chamada indústria do sexo. Como é que ela funciona? Ela tem, então, várias demandas. Dentre elas, você tem, então, essa questão da indústria pornográfica, do cinema pornográfico, que vem ganhando muito espaço e gerando muitos lucros em torno disso. Você tem a prostituição controlada, que é onde entram essas redes de tráfico assim, mais diretamente. Elas recrutam pessoas para manter, então, essa prostituição controlada. Como é que funciona isso? Bom, na Europa, a maioria desses países que lidam com a questão da prostituição, a prostituição ela é liberada, não tem assim legislação contrária à prostituição. Mas é liberada, entretanto, as mulheres não têm autonomia de gerenciar o trabalho sexual. Por mais que é dito que elas trabalham por conta própria, por mais que se diz que elas têm autonomia e gerenciam, mas o controle do trabalho, o resultado do trabalho, não está nas mãos delas, e sim nas mãos dessas redes que geralmente estão ligadas a clubes, a casas noturnas, a uma série de atividades desse campo da prostituição que precisa você tem uma demanda pelo serviço, você tem que ter uma oferta de mão de obra, né, de trabalhadores na área. E é justamente nesse ponto que entram, então, aquelas redes que recrutam nos países de interesse. Logicamente, aí você tem todo um perfil das mulheres que vão ser colocadas nessa indústria do sexo. O que a gente vem analisando nos estudos é que cada vez mais essa indústria ela vem crescendo, cada vez mais aumenta a demanda pelo serviço sexual. Isso é uma contradição, parece uma contradição, porque a Europa tem crise econômica. Então, de onde é que aparece tanto dinheiro para movimentar essa indústria? Então, nos meus estudos eu fui percebendo que a indústria ela é super... ela consegue acompanhar as mudanças. Super organizada. Super organizada no sentido de conseguir acompanhar essas mudanças também econômicas. Por exemplo, você tem uma crise agora na Europa. Mas o cliente da prostituição, ele não deixou de ser cliente. Ele apenas se adaptou a uma outra tabela de preços. E quanto mais acirrada está a crise, mais ele vai procurar, então, mulheres que ofereçam o mesmo serviço sexual, só que cobrando menos. E é justamente aqui que entram as mulheres da Amazônia. Logo que eu fui pesquisar, a gente tinha aquelas informações da prostituição em Portugal e que tem todo um estereótipo da mulher exótica, a mulher de sexo fácil, toda aquela... Então eu fui pensando que o movente da indústria eram esses critérios. E, na verdade, ao longo da pesquisa, eu fui descobrindo que não. Em nenhum momento assim se vende a imagem da mulher amazônida como uma mulher boa de sexo. Não, vende-se a imagem da mulher amazônida como aquela que vai vender sexo por um preço mais barato. Então, aí eles mantêm a mesma exigência do serviço sexual, só que com mulheres que vão apresentar o mesmo serviço cobrando menos. E aí entra, então, o recrutamento das redes aqui na Amazônia
Porque em nível de Brasil, as mulheres daqui são aquelas que estão inserindo nesse mercado atualmente e cobrando menos. Eu acompanhei casos, por exemplo, de um avô que levou a própria neta dele e o avô sabia do que se tratava. E ele leva a menina com 17 anos e ajuda o aliciador a fazer toda a documentação. Por quê? Porque ele sabia que trabalhando na prostituição ela podia mandar mais dinheiro para ele aqui em Manaus. Então a menina vai, trabalha mais ou menos um ano na área de modelo, de roupas e tal, mas assim, já sendo quase que induzida a entrar no mercado sexual. Depois disso ela entrou e ficou trabalhando aí 8 anos em uma situação assim deplorável, sustentando o avô dela aqui em Manaus, que vivia às custas do dinheiro que ela enviava todo mês. E depois ela acabou descobrindo que esse avô mandava muitas meninas. E em algum momento faltou meninas, ele enviou a própria neta. Então, para a gente perceber a perversidade do recrutamento, que não respeita nem laços familiares, né? Imagina quem não é neta dele, o que ele faria, né? Eu encontrei o caso de uma moça também que ela contou que estava terminando o ensino médio no IEA, no Instituto de Educação do Amazonas. E ela disse que ali na praça, um dia lá conversando, apareceu um rapaz que falava estranho e começou a conversar com elas. Um rapaz aí como os outros que estavam ali conversando. E aí de repente ele disse, porque eu sou francês, mas eu moro na Espanha, eu também conheço a Itália, eu sei falar italiano e tal. E eu gostei de você não quer ir comigo para a Itália, você não quer conhecer a Europa. Aí fez um monte de proposta para ela. Essa sim, ela foi super enganada, assim, super envolvida naquela aventura de conhecer a Europa, de ganhar a passagem do cara que parecia ser muito amigo e tal. Mas logo que ela chegou em Milano, ela percebeu que se tratava mesmo do trabalho sexual. Ela teve que se submeter a isso, ela sofreu muita violência logo no início. Ela conta assim que ela resistiu muito a entrar porque ela nunca tinha feito prostituição no Brasil. E aí de repente ela vai cheia de sonhos, né? Uma menina super jovem com 17 anos, cheia de sonhos, cheia de aquela coisa do príncipe encantado, né? Até escrevi um artigo numa revista em Barcelona e o título do artigo era assim, né? O meu príncipe virou sapo, que foi justamente a frase dela, né? Ela disse, o príncipe encantado que eu sonhava encontrar aqui, que era estrangeiro, gringo, branco, alto, bonito e tal. Então, você tem todos esses estereótipos que chamam a atenção das meninas daqui e é preciso ter muito cuidado com isso, porque são justamente da onde você menos espera que as pessoas depois levam você para uma situação que não tem mais volta. Olha, gente, é muito triste mesmo. E você aí, tiver um pequeno e breve intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco falando muito mais sobre esse assunto. E você, papai e mamãe aí, vai saber como não cair nesse golpe. Ou você também, mulher aí, que já é maior de idade, vai saber e vai ficar por dentro aí de como fugir desses criminosos. Então não sai daí não.